Salve, salve, massa atleticana! Estamos começando aqui hoje mais um programa, eu acredito, no canal Noticioso. E hoje a gente vai falar sobre tudo aí, sobre esse quase vexame ontem contra o Zamora pela Libertadores. Vamos falar aí um tanto do Levi, como é que tá a situação do Levi no Atlético? E aí, fica ou sai? Enfim, a gente vai dar um veredito aqui sobre tudo, sobre Levi, time, diretoria, mas é claro, né? Para falar sobre todos esses assuntos, eu tô aqui mais uma vez acompanhado do meu fiel, sábio comentarista, Thiago de Araújo. E aí, meu amigo? E aí, Thiagão? Que sufoco ontem, nós estamos aqui recuperando, né? É, coisa de atleticano, né? O atleticano já tá acostumado. Eu ontem tava na faculdade, eu não consegui assistir o jogo ao vivo, fui assistir o jogo depois. Mas estava na faculdade e aí quando o Atlético virou o jogo, eu comecei a gritar na faculdade e as pessoas me olhando na faculdade, tipo assim, esse cara é maluco, né? O que esse cara tá passando mal, o que tá acontecendo com ele? Mas você que assistiu o jogo ontem, em tempo ao vivo, né, Thiago? Sim. Que não teve a interferência do placar, o que você achou da partida? Eu tava falando mais cedo aqui com o meu diretor cruzeirense, que fica aqui amolando e mandando mensagem. Ontem quem ganhou o jogo foi a camisa do Atlético e a torcida. Ele vai parar o vídeo de novo. Não para não, viu? Porque foi isso mesmo. Eu vou te falar que ontem o time entrou irreconhecível. O time já vem aí de uma incerteza de posicionamento, enfim, mas o time ontem, no primeiro tempo, parece que entrou num treinamento. Então estavam todos muito displicentes. Todos, sem exceção, quer dizer, a única exceção Luan, como sempre, né? Mas os outros jogadores entraram muito displicentes e o time do Zamora viu que estava confortável jogar. Então, até que tivemos algumas possibilidades, vamos até daqui a pouco rodar o VT aí, né? Dos melhores momentos, mas depois o Zamora começou a gostar do jogo e começou a partir para cima. Então, o primeiro gol foi um gol de um atacante de cabeça, que fez um gol de cabeça, um atacante de 1,65 m. Então, aí a gente tem que realmente ver o que está acontecendo, porque isso é muito sério, né? Uma zaga alta igual a nossa, isso é brincadeira. E o outro de uma indefinição, de um impedimento, em que todos param. Fábio Santos levanta a mão e não marca. Quer dizer, foi uma coisa que é bem juvenil, né? Então foram dois gols ridículos, mas traduziu bastante como estava se portando em campo o Atlético. Então foi merecido, sim. Embora o Atlético tinha mais de 70% de posse de bola, mas realmente a displicência do Atlético foi de assustar. E no segundo tempo, o Atlético acordou, né? O Atlético viu a responsabilidade que tinha e a camisa falou mais alto e a torcida também conseguiu apoiar e nós conseguimos virar. Coisa de atleticano, mais uma história para contar aí. Ô, Thiago, uma coisa aqui que eu até conversei com você aqui antes de a gente começar o programa. Você acha que o Galo ter tomado o gol aos 16 minutos do primeiro tempo, isso teve algum tipo de interferência aí na atuação do time num todo? Eu falo assim, num time que já vinha programado, já vinha pronto para jogar de uma forma. Você acha que você estragou de alguma forma os planos do time e isso aí desestabilizou a equipe? Olha, Henry, eu acho que qualquer time que toma gol em casa aos 16 minutos, principalmente precisando vencer, claro que te dá uma carga a mais emocional. Só que o que eu senti ontem foram os jogadores nervosos. Eu senti que estavam todos muito pressionados e a torcida também já está bem impaciente. Então, qualquer erro de passe, a torcida já começava a chiar. Então, isso deixou os jogadores com medo de jogar. Você viu a maioria deles fugindo da bola. Então, o Edmundo falou ontem no canal, na Fox, e ele falou bem, assim, o comentarista junto com ele, não aparecia jogadores para triangular quando alguém recebia a bola. Parece que eles estavam correndo da bola, com exceção do Luan. O Luan, gente, eu vou ressaltar aqui, se a gente tivesse mais uns 3 Luans, a gente realmente tinha um outro pulmão, o Atlético tinha uma outra sobrevida assim, em campo, porque realmente ele não desiste nunca, é um cara que tem fome de bola, ele tem gana para vencer e realmente é o que está faltando em alguns jogadores, mas eu senti ontem que muitos jogadores estão emocionalmente inseguros. Então assim, e eu queria dar um destaque negativo aqui, viu, Henry? Pra quem? Guga. O Guga, defensivamente falando, olha, eu vou te falar, por isso que eu falo, todo mundo falava do Patrick e tal, só que defensivamente falando, ele não consegue... Tá com a bolinha, né? Que tá comemorando, tá de graça, né? Tá de graça. Nosso diretor cruzeirense. Mas o Guga defensivamente, ele toda hora deixava um corredor, tanto é que o primeiro gol saiu ali, né? Do lado dele. Então, realmente, a gente precisa também entender um contexto, não só de ataque. A gente precisa realmente reformular ali a defesa e prestar mais atenção nisso.
Eu queria até aproveitar essa deixa que você deixou pelo seguinte: o Casares ontem na partida, ele foi o jogador com o maior número de passes certos e o jogador com maior posse de bola, ou seja, foi o jogador que mais ficou com a bola nos pés. Só que ele está sendo muito questionado em todas as redes sociais. Você acha que o fato dele não ter com quem jogar, que é o que você está falando justamente, de não ter essa triangulação, tenha talvez atrapalhado o futebol dele na Ontem sim. A gente vê claramente que o Casares ele atua bem quando ele tem alguém para poder fazer a triangulação com ele. Porque ele tem toques rápidos e isso desarma a defesa. Teve uma jogada que teve ontem com o Ricardo Oliveira, começou com o Luan, que eles fizeram um toquezinho rápido dentro da área. A gente vê que tem muita coisa boa ali para sair desse tipo de jogada. E o Casares participa muito disso, mas ontem não teve ninguém para jogar com ele porque estavam todos fugindo da bola. Foi a sensação que eu tive no primeiro tempo. O Zé Wellison no primeiro tempo foi assim, abaixo da média também. Foi muito mal. No segundo, ele se redimiu, jogou bola, deu um chute de fora da área no travessão. Então, quer dizer, a gente teve no primeiro tempo um apagão geral. O Casares realmente, ele deu uma sumida, mas mesmo o Casares mais sumido, ele atua melhor do que outros jogadores. Então, é porque o Casares vinha num nível muito bom, muito alto, muito alto, e agora ele realmente não está sendo um destaque. O Luan continua sendo para mim um destaque e eu ainda insisto também na questão do Thiara. Por que não colocar o Thiara na esquerda? O Bolt ontem foi eleito pela equipe da Libertadores o melhor em campo. Eu achei péssima escolha, não achei que ele foi o melhor em campo. Você não achou ele melhor? Não, eu achei que, mais uma vez, o Luan foi disparado melhor em campo. Na verdade, foram todos na televisão, todo mundo falou a mesma coisa. Mas enfim, eles escolheram o Bolt, acho que foi muito pelo gol, mas eu acho que falta ali o Thiara. Tem alguma coisa acontecendo com o Thiara que a gente não sabe. Foi um jogador que despendeu-se muito dinheiro para ele vir e agora ele tem alguma coisa acontecendo que a torcida não está sabendo. Na verdade, com relação a esse lado tático, e até você está falando dos jogadores, né, da involução dos jogadores, e o Luan sendo esse destaque, isso aí salta aos olhos. Eu vejo que o Luan ele é muito mais destaque porque ele joga à base da vontade. Ele não é um jogador, é lógico que todo jogador depende do lado técnico da equipe, né, do time estar bem tecnicamente falando, bem postado, bem treinado. Mas o Luan ainda continua sendo um destaque porque ele é um cara que joga com muita vontade. Não é igual outros jogadores que depende mais de um conjunto para mostrar o seu melhor futebol. Então, assim, olhando por todos esses ângulos, no último jogo contra o Boa, eu até fiz um elogio para a evolução tática. Não é que eu achei que o time do Atlético estava jogando bem, não, tá, Thiago? Muita gente confundiu isso aí nas redes sociais. Até fui muito criticado no vídeo que eu postei do pós-jogo contra o Boa. O pessoal falando assim, pô, você está comemorando empate, pá. A verdade não é essa. A verdade é o seguinte, o Atlético que estava vindo de um time que estava vindo sem profundidade pela ponta esquerda, um time que jogava torto, manco. Quando entrou o Bolt pelo lado esquerdo, a gente conseguiu ver pelo menos o time ter um nível de profundidade pela ponta esquerda. E aí a gente conseguiu ver algumas coisas. O Luan, naquele jogo, inclusive, ele não jogou tão avançado, ele começou a jogar de meia, junto com o Casares, dividindo a responsabilidade com o Casares. Então isso aí, para mim, eu falei assim, olha, é um caminho legal a começar a se trilhar. Não significa que chegou no ponto ideal. E ontem, pelo que parece, a gente não conseguiu ver nenhum tipo de evolução nesse sentido, inclusive, né? Parece que o time desandou em campo ontem e aí a gente cai naquela seguinte pergunta: esse time treina ou esse time não está treinando, Thiago? Eu acho que ontem foi uma questão muito mais emocional, porque no segundo tempo eles voltaram com uma outra pegada. Nós vamos falar mais tarde do Levi, né? Só que eu não acho que tudo é culpa do Levi. Eu acho que a postura dos jogadores também. Eu acho que os jogadores não entenderam o que é uma Libertadores. Eu acho que tem muitos jogadores muito experientes pelo Atlético, mas se você entra num jogo de Libertadores com aquele tipo de pegada do primeiro tempo, cara, não tem como você fazer e nem apresentar um bom futebol. Então, na verdade, os jogadores precisam também entrar com o espírito da Libertadores nos jogos, porque os times, por pior que sejam, eles entram com esse espírito. Então, todo time que entrar com mais vontade, ele vai ter bem mais chance também de vencer, mesmo que forem mais limitados tecnicamente, que é o caso ontem do Zamora. Mas ontem o Zamora aproveitou essa apatia do Atlético para poder para poder superar o Atlético como fez no primeiro tempo. Você vê, o Atlético estava com 70% de bola no primeiro tempo
e o Zamora com 70 e poucos e o Zamora quase 30. Ou seja, o Zamora com muita pouca posse de bola e com pouquíssimas finalizações conseguiu efetivar 2 gols. Então foi bem mais contundente e foi bem mais eficiente do que o time do Atlético. O Atlético não sabia o que fazer com a bola e ficava tocando para trás. Enfim, você via nitidamente que os jogadores estavam com medo de jogar. Então ontem realmente eu tive essa impressão. A gente podia até ver os melhores momentos, né? Bora lá então? Solta pra gente aí então. Vamos ver, Gilberto, os melhores momentos. Sem sacanear, hein, Gilberto? Pelo amor de Deus. Isso aí, ó. Você vê, o Atlético começou até com um volume de jogo legal. Você vê o Luan sempre participando das jogadas. O Luan onipresente, né? Impressionante o Luan. Ó, o Luan de novo na ponta direita. Olha só como ele é efetivo. Né? Como ele é efetivo, cara. Ele tá participando de todas as boas jogadas do Atlético. Olha essa que ele quase fez o gol, olha lá. Ele colocou com a cabeçada na trave, quase fez o gol. O que você achou do Elias na partida? O Elias também apagado, mas ele ontem teve uma apresentação melhor do que as anteriores. Ele vinha apresentando, né? Exatamente. E aí olha o gol de um atacante, de um jogador de 1,65 m no meio dos gigantes do Atlético, né? Olha, Thiago, então isso é imperdoável. Eu posso até ser injusto aqui agora, tá sendo injusto. Mas quando o Atlético trouxe esse Igor Rabelo, eu até questionei. Eu falei, gente, eu não conheço o futebol do Igor Rabelo. E o pessoal falando maravilhas do futebol dele, que ele é um jogadoraço. E aí a gente olhava pro América, tinha o Messias que estava na América aí num preço muito mais barato. E aí a gente foi lá e investiu no Igor Rabelo e a gente tá vendo que o futebol do Igor Rabelo, pra mim, até agora... Mas eu quero só te apresentar um Trucar? Não, eu quero te apresentar um outro argumento. Se você ver, quem deixou cruzar foi o Guga. Foi também. O cara sapateou do lado do Guga, o Guga não conseguiu fazer a contenção e teve o cruzamento, ou seja, foi um conjunto de erros, não foi só a zaga, foi também o Guga que se apresentou muito mal defensivamente. A jogada que eu te falei foi uma jogada de triangulação dentro da área, com passes rápidos. Olha só como é que o Galo tem jogadores que gostam desse tipo de jogada, e são jogadas agudas, olha. Então é isso que nós precisamos fazer mais com o Casares, principalmente. Exatamente. Olha, você teve alguma jogada aí que você não viu o Luan participando? Não, nenhuma. Quer dizer, o Luan está em todos os lados, ele está sempre presente, lado esquerdo, lado marcando, direito. Exatamente. E aí o que eu tenho para falar do Guga, Thiago, é o que a gente cansou de falar aqui, né, no canal. Olha só, esse que foi o problema, esse que foi um impedimento, né, que todo mundo ficou parado pedindo, inclusive o jogador do Zamora, ele parou. O jogador, quando viu que não marcou, eles continuaram e depois na televisão viu que não estava impedido. Então, não teve impedimento. O gol foi legal, mas o Fábio Santos não poderia ter parado e não marcado. Ou seja, ele era o último homem ali, ele teria que obrigatoriamente fazer a marcação, né? Então, essa hora aí foi a hora do desespero, né? E aí olha só, quase o terceiro gol. Absurdo. Quase o terceiro gol, né? Se o cara tivesse um mínimo de qualidade... ele conseguiria. Teria acertado o gol ali, felizmente. Né? Morrendo de rir. Felizmente. Tá com a bolinha de Gilberto. Não, toma, não, deixa daqui a pouco a gente joga. E aí, olha só, aí começou, golaço, quer dizer, nós voltamos... E quem fez o cruzamento? Luan, mais uma vez. Por isso que eu te falo, onipresente, o Luan estava em todos os lados do campo e foi participativo em todas as jogadas. Eu concordo com você, é até sacanagem não dar esse melhor em campo o Luan ontem. Até sacanagem. Cara, mas foi muito visível, todo mundo viu como que ele estava acima da média. Casares, olha o Luan mais uma vez. Gente, é impressionante, o Luan está em todas. Então, eu vi agora um amigo meu americano falou, pô, mas time que tem Luan... Olha o Zé Welles, a bola do Zé Welles. Travessão. O Zé Welles voltou no segundo tempo bem melhor. Um americano, meu Vernon, nosso querido amigo Vernon, ácido Vernon, falou, né, que... Grande Vernon. Não, mas time que tem Luan como melhor em campo, eu falei, meu amigo, Luan para mim é um dos melhores jogadores do Brasil. Eu não vejo um jogador com a gana e com a qualidade dele. É raro você ver um jogador com todas essas características. Aí, olha, mais uma vez o Luan. Mais uma vez a disputa ali, a bola desviando. Acabou desviando. O Vinícius, né? Por isso que eu te falo, o Luan estava presente em todas as jogadas. Você viu aí, eu te mostrei em todas as jogadas, o Luan estava presente. Isso é verdade. Isso o Atlético faz muito bem, esse toque rápido, com essa triangulação. O Vinícius entrou, então por isso que a gente daqui a pouco vai falar do Levi. Vinícius entrou, melhorou o time, né? Então realmente as mudanças que o Levi fez, aí foi o pênalti, claro. Agora eu quero destacar uma coisa, Henry. Um jogador que tá com pênalti, claro, né? Não precisa nem ver. Um jogador que tá com uma pressão, né, nos ombros, como o Fábio está, a torcida super desconfiada, ele não tá no melhor momento dele.
Ontem ele chamou a responsabilidade para ele pegou a bola e colocou. Eu desesperei quando ele pegou a bola. Falei, não é momento do Fábio Santos bater o pênalti. Mas ele pegou e foi e bateu bem, sabe? Então eu também queria dar mérito, porque o jogador também que tem personalidade, ele consegue também superar um momento complicado com personalidade, e ontem realmente ele conseguiu dar um resultado melhor para o Atlético, principalmente no segundo tempo. Ele jogou bem no segundo tempo e no primeiro tempo errou muito, viu? Como todo o resto do time. Não foi só erros de jogadores isolados. O time todo errou muito no começo. O Fábio Santos não tá bem, né? Isso aí tá nítido, tá saltando aos olhos. Mas é o que eu vivo falando. E tá inseguro, né? Tá inseguro. E futebol, 99% é confiança, Thiago. Se o jogador não tem confiança, não vai render. Não adianta. Um exemplo clássico pra mim é o próprio Casares, que eu vivo falando. Ele é um jogador que, se ele errar um passe na partida, você vai ver que ele dá uma caída. Ele dá uma caída. E se ele errar o segundo, ele cai mais. Se ele errar o terceiro, ele some. Acabou. Parece que é uma cobrança dele mesmo, né? Ele mesmo psicólogo. Ele é muito menino, Thiago. Ele é menino. Ele é um cara muito novo, tá no outro país, né? Então, assim, a gente viu a crescente do futebol do Casares quando o Levi foi lá e abraçou o jogador, né? E aí a gente viu o futebol dele crescer, assim, consideravelmente. E hoje a gente vê o caindo também, até pelos fatores aí do próprio Levi, que, ao meu ver, aí mudou o esquema e prejudicou muito o seu principal jogador. Mas aí, falando do Fábio Santos, a gente não tem reserva pro Fábio Santos. Não tem? A gente vai lá vaiar o Fábio Santos, vai pedir para tirar o Fábio Santos para colocar quem no time do Atlético? É isso que eu queria. Porque a gente viu as redes sociais hoje, todos os torcedores daquele jeito, né? Xiita ao máximo, todos eles, todo mundo... teste para cardíaco mesmo. O jogo de ontem foi realmente impressionante o tanto que o atleticano sofre, né? Então, o Fábio Santos, a gente tem que lembrar desse detalhe. Nós não temos quem colocar ele na lateral esquerda. E o Fábio Santos, a gente sabe que ele tem futebol. Então, acredito que seja um momento e uma insegurança momentânea. Porque ele tem personalidade e ele tem futebol. Acredito que ele vai retomar o futebol dele, porque a gente já viu o Fábio Santos jogar há pouco tempo atrás. E ele joga muita bola, sempre foi um dos jogadores mais estáveis do Atlético. E com relação a essa situação toda, Thiago, eu queria chamar a atenção aqui para um assunto. Você acha que até que nível, até onde a diretoria é responsável aí por essa situação do Atlético atual, aí, por esse momento que o Atlético está atravessando? Nessa hora, é igual o problema dos outros, né? Todo mundo é especialista, né? Impressionante como que apontar culpados no momento ruim é fácil, né? O que a gente deve ressaltar é que o grupo do Atlético, na minha opinião, ele não é ruim. Não é ruim. Ele precisa de peças pontuais, claro que precisa. Tem carências de peças de substituição, mas o time não é ruim. No papel, você vê que é um bom time. O Levi está tentando encaixar o time. Ele está tendo dificuldade com as peças que ele tem de encaixar o sistema tático ideal, mas algumas mudanças a gente tem que entender que elas são comportamentais. Não é só de técnica, não é só jogar bem, é realmente de entrar com espírito aguerrido, principalmente num torneio como a Libertadores, que times classificados como pequenos entram com uma vontade de jogar muito maior do que times que já têm uma certa experiência. E isso é muito ruim, porque a gente ontem poderia ter sido, sim, um grande vexame, porque realmente você perder a classificação para um time como o Zamora em casa seria um vexame, sim. Então ontem nós escapamos de um vexame e quem ganhou o jogo ali foi a camisa do Atlético e a torcida do Atlético. O empate, na verdade, já seria um vexame, né, Thiago? E aí, falando da diretoria, esse assunto da diretoria, o que acontece, Thiago, é que o torcedor está muito decepcionado com a diretoria do Atlético, porque vê a diretoria do rival, né? Investindo alto, trazendo agora o Pedro Rocha aí, que foi uma grande contratação, entre aspas, pelos valores que foram colocados na mesa. Realmente aí é questionável a contratação do jogador. Mas o que eu tenho para falar para o torcedor é o seguinte: o nosso rival, ele tem uma estratégia que é de investir, de trazer patrocinador, né? E com isso aí trazer títulos, enfim. A estratégia do Atlético é diferente. É antagônica do Cruzeiro. É a de realmente fazer um saneamento. Um saneamento, de realmente reduzir a folha. Então, assim, qual tá certo é difícil até falar e dar o veredito de qual estratégia é a melhor. Agora, o que eu tenho para falar é o seguinte: eu particularmente prefiro a estratégia do rival, que é de investir mais. É verdade que a gente já vinha fazendo essa estratégia do rival há um bom tempo e acho que tudo tem que ser... sem ter condição, né? Exatamente. E tudo tem que ser com equilíbrio. Então, uma hora você gasta um tanto, outra hora você dá uma segurada. Uma hora você gasta um tanto, outra hora você dá uma segurada. Porque se você só ficar gastando, ficar jogando isso em cima de títulos, é complicado. Porque na hora que você não conseguir alcançar a meta do título, aí seu time vai pro buraco. E a gente vê o time do Cruzeiro esse ano, eu honestamente acredito que o Cruzeiro vai conseguir conquistar algum campeonato esse ano. Mas e se não conquistar?
E esse mega investimento, e para onde que vai? Já está bem endividado, né? Pegou um empréstimo de 300 milhões e o Cruzeiro está apostando muito esse ano porque realmente o Mano ele conseguiu fazer também uma base boa. Mas nós não estamos aqui para falar do outro lado da lagoa, só para finalizar, o que eu queria falar é o seguinte... A diretoria, diante de toda essa situação, Thiago, a diretoria investiu muito bem esse ano. Trouxe o zagueiro que a gente via criticando aqui o Atlético há anos, né? A gente vê todo mundo criticando a zaga do Atlético há anos. Trouxe o Hever, trouxe o Igor Rabelo, que eu volto a falar, eu teria trago o Messias, mas o Igor Rabelo, né? Veio com toda... veio com toda, né, pompa possível, pompa, né, para chegar no Atlético e ser o zagueiro e até para chegar na seleção brasileira. Então a diretoria do Atlético fez um bom investimento, trouxe bons jogadores, não temos um elenco recheado ao nível de Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, mas a gente vai estar sem dúvida brigando ali pelo menos entre os 6 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Então o que eu quero falar, para finalizar falando da diretoria, eu quero agora cair no assunto do Levi, para a gente finalizar. Ótimo. O que você acha, Thiago, Levi? Cai ou fica? Eu acho que a situação que o Atlético está passando hoje é uma soma de fatores. Você falou muito bem da estratégia que está tendo a diretoria. É uma estratégia mais pé no chão, embora quando o Calil estava, ele mesmo falava, eu não estou aqui para sanear o Atlético, estou para trazer títulos, bons negócios. Eu acho que foi uma estratégia que a gente fez muito boa, mas durante um tempo, e isso realmente ela não pode ser o tempo inteiro, senão o clube não aguenta. Então, com o material que a gente tem, material humano, eu acho que tem uma base boa, o Atlético. Eu acho que é uma junção de jogadores, comissão técnica e diretoria. A diretoria está fazendo o que pode. O Levi está tentando encaixar o time, mas o Levi tem algumas convicções. Ele mesmo fala isso nas entrevistas, né? Ele que sabe o que está acontecendo lá dentro. Eu ainda não entendo porque o Thiara não tem entrado. Realmente tem algum outro problema, porque a gente vê que todo mundo está tendo vez no time do Atlético. Terans, Bolt, e o Thiara de uma hora para outra foi sacado e não entra agora nem mais no segundo tempo. Então alguma coisa interna está acontecendo. Eu acho que, dadas as circunstâncias de como ele veio, pelos valores que ele veio, que foi uma das contratações mais altas, né? Foi a mais cara. Foi a mais cara. Eu acho que nós, torcedores, merecemos uma explicação. Se tiver acontecendo alguma coisa, precisamos tomar uma medida no sentido de negociar o jogador, enfim. Eu acho que só não pode ficar dessa forma, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Ontem, na transmissão ao vivo da Fox, todo mundo mandando mensagem, falei, meu Deus do céu, e o Thiara? Por que ele não joga nesse time? Enfim, então tem alguma coisa acontecendo. O Levi, nas entrevistas dele, já estava conversando com o Gilberto mais cedo, ele parece que em alguns momentos não está meio que batendo muito bem da cabeça. Eu falo isso há muito tempo. Ele está diferente. Que ele está gagá, né? Mas ele precisa também de ter o respaldo de poder fazer as alterações que ele acha cabíveis. Por exemplo, ontem que ele colocou os 2 jogadores que entraram, né, no lugar de Elias e José Wellison, que entraram o Vinícius, né, e o Terans, né, que entraram no Natan, desculpe, Terans não, Natan e Vinícius. Os jogadores atuaram bem, inclusive com a participação do Vinícius no gol. Então eu acho que ontem teve a estrela do técnico. Todo mundo questionou ele quando fez essas alterações, mas as alterações surtiram efeito. Então é um conjunto de situações que precisam se encaixar. Eu acredito que ainda isso vai acontecer, mas só não pode acontecer tardiamente, né, Henrique? Porque se acontecer tarde demais, nós não vamos ter como nos recuperar, né? E aí vem aquela pergunta, o que fazer nesse momento? O que o torcedor deve fazer? Será que o torcedor deve ir lá na sede do Atlético agora, nesse momento, e fazer um protesto contra o treinador do Atlético, pedir a demissão do Levi Coupe? Ou é o momento agora do torcedor atleticano realmente aí dar uma respirada funda, né? Acalmar os ânimos aí e na verdade, dar tempo aí para o Levi pelo menos finalizar o trabalho dele nessa Libertadores? Se você parar para pensar, se você tirar o Levi uma altura do campeonato dela, quem que nós vamos colocar? Exatamente, essa pergunta que eu queria fazer. O Atlético tá na final do Campeonato Mineiro, que todo mundo critica, mas todo mundo quer ver ganhar. Porque, vai chegar, né? Todo mundo vai chegar. Porque o Cruzeiro, por exemplo, nosso rival, malha o tempo inteiro, mas eu acho que pode reclamar de um campeonato quando você tem a supremacia nele, né? E o Cruzeiro não tem os títulos que o Atlético tem no Campeonato Mineiro. Então, é muito fácil você falar mal de um campeonato e não conseguir ganhar a maioria dos campeonatos. Então, o Mineiro é importante sim, porque perder ele é sempre um desastre. Então, o Atlético está na final do Mineiro, fez a melhor campanha, vamos também colocar os méritos dos jogadores, né? Fez a melhor campanha, acredito que vai chegar na final e vai ser um jogo muito duro, porque acredito que o Cruzeiro também vai passar pelo América e vai dar Atlético Cruzeiro mais uma vez. E o Atlético está no momento crucial da Libertadores, em que agora não é hora de fazer nada.
Eu acho que a torcida, ela tem direito de protestar. Só que se você chega num jogo do Atlético, vamos raciocinar, gente. Se você pega um jogador e começa a vaiar o jogador no meio do jogo, ele não vai render nada. Você está prejudicando o seu time. Ele não vai render. Então não adianta você fazer esse tipo de protesto, na minha opinião. Não adianta você fazer esse tipo de protesto enquanto o jogador está jogando. Você pode, assim que o juiz apitar, se der problema, vai lá, vai, não tem problema nenhum. Mas eu acho que o que nós temos que fazer agora é apoiar e acreditar. Porque ontem nós acreditamos e eu tinha certeza que o Atlético ia virar ontem. Então, para todo mundo que não teve aí lugar para caber a língua na boca, todo mundo que eu falo, os amigos cruzeirenses, né, Gilberto, mandando mensagem, todos se precipitaram, porque ontem quem ganhou foi a camisa do Atlético. E eu vou falar mais. Na época do Roger, foi 2017, quando o Atlético foi o melhor da fase de grupos da Libertadores, o Atlético foi eliminado logo em seguida. Então eu prefiro essa evolução crescente, que ainda não teve no Atlético, mas espero que venha a ter, para a gente ter um time mais forte lá na frente e conseguir passar as fases e quem sabe chegar ao título da Libertadores mais uma vez, né? E aí você falou muito bem, Thiago, porque na verdade o que a gente tem que cobrar da torcida atleticana aqui agora é realmente razão. Sair um pouquinho da emoção e cair na razão. Porque a gente já mandou o treinador embora, né? Prestes à decisão aí, foi no caso do Marcelo Oliveira, em 2016, que a gente mandou ele embora entre a primeira e o segundo jogo da final. E aí a gente viu que não surtiu efeito nenhum, muito pelo contrário. Então, a torcida atleticana tem que ter a cabeça agora e a razão de entender o seguinte: não é momento de questionar o Levir agora. Eu, particularmente, Henrique, já fiz vídeo aqui falando várias vezes, questionando o Levir, eu tô falando que ele tá gagá, parece que ele mentalmente, intelectualmente ele não tá legal, né? Falando que o fato dele mexer no esquema, da forma que ele mexeu foi extremamente errado. Enfim, eu tenho várias coisas aqui pra criticar do Levir Coupe, o time que não tá jogando nada, parece que não tá treinando, enfim. Mas não é momento, porque a gente vai mandar o Levir Coupe agora embora e vai trazer quem pro Atlético? E a gente conhece muito bem o Levir, diante de todos os seus defeitos, o burro com sorte, a gente sabe o poder de recuperação que o Levir tem no futebol brasileiro, de levantar time assim que tá no buraco e fazer o time começar a jogar muita bola. Então, assim, a gente tem que ter o mínimo agora de confiança e acreditar mesmo no time do Atlético agora, porque a chance que a gente tem de passar pra frente é com o Levir. Não adianta a gente pensar agora no outro treinador. Vai trazer quem? Vai trazer... Eu ouvi falar do... Aquele cara que treinou o Botafogo, foi pro Santos depois. O mais novo? Qual é o nome, Gilberto? Que foi pro Santos. Treinou o Botafogo, depois foi pro Santos. Jair Ventura. Jair Ventura, isso mesmo. Me falaram hoje do Jair Ventura. Gente, o que o Jair Ventura fez depois que saiu do Santos? Foi pro Corinthians, não fez nada. Foi pro Santos, não fez nada. Eu acho que não tem condição da gente pensar em trazer um cara aqui agora pra ser mais uma aposta. Você falou tudo. Eu acho que se nós agirmos dessa forma, a gente não vai estar agindo com a razão. Nós precisamos realmente agora, quando enchermos o Mineirão, que só o Galo enche o Mineirão, né? Quando enchermos o Mineirão, a gente deve apoiar na hora certa e protestar também na hora certa. Os jogadores estão ficando inseguros e a gente precisa realmente dar o apoio, mas os jogadores também precisam fazer a parte deles, né? Eles precisam entrar, tomar uma dose de Luan antes de entrar no campo, né? Para todo mundo ter um pouquinho de botar o dedo na tomada, fazer alguma coisa, porque realmente entrar com aquela apatia do primeiro tempo é realmente fadada a derrota, né? Só que ontem, no segundo tempo, eles se recuperaram e emoções como essa, né, parece que está no DNA do atleticano, né? Parece que nós nascemos para poder ter esse tipo de sentimento. E espero que seja um crescente essa evolução do Atlético e que nos próximos jogos a gente possa ter um resultado bem melhor. Eu vou falar mais, Thiago. Essa vitória de ontem é vitória com cara de virada, de mesa, do Atlético virar essa mesa aí. Quem sabe, né? Nós estamos virando uma página e a coisa virar a página para frente. Então é hora do torcedor agora abraçar o time mesmo. Não tem muito o que fazer, gente. É hora do torcedor do Atlético ser a torcida do Atlético, que é realmente aí o combustível do Atlético. Porque se a gente for depender de treinador, jogador, a gente vai em lugar nenhum. Quem vai fazer a diferença nesse momento agora é a torcida, então a gente precisa entender a nossa importância e ir pro estádio e cantar com tudo e jogar esse time pra cima, porque esses jogadores estão precisando hoje é de confiança, coisa que eles não estão tendo, e parte da culpa sim é da torcida que tá batendo demais nos jogadores. Não tô falando que não tem razão. Tem razão de fazer, mas não é a hora certa de fazer. Não é a hora certa. Contra, né? Tá jogando contra o próprio time, exatamente. E eu já questionei o Levir várias vezes falando isso, e por curiosidade agora eu tô aqui justamente falando a mesma coisa que ele. Eu acho que chegou a hora aí, a gente tá respirando por aparelhos, então é hora de realmente a gente só apoiar, esquecer essa parte da cobrança. Se caso for eliminado a Libertadores, se caso a gente perder o Mineiro aí é caso depois a gente sentar antes do Brasileiro e talvez discutir aí um novo treinador, uma estratégia diferente. Com planejamento, mas não sair fazendo as coisas por fazer. Vai embora o Levir Coupe agora, traz qualquer pessoa. Não dá certo. A gente viu isso aqui com o Micali no Atlético, a gente viu isso aqui com vários outros treinadores. Não adianta. Agora é hora de acreditar e ter, infelizmente, aí um pouquinho de paciência.
porque a torcida do Atlético não está tendo. Mas vamos finalizar por aqui então? Você tem mais alguma coisa para falar, Thiago? É isso mesmo, agora vamos ver se agora a gente vira essa página aí e a gente entra num crescente para poder ganhar o Mineiro e já passar de fase de Libertadores. Então beleza, Thiagão, mais uma vez. Obrigado. Obrigadão pela parceria, pela com presença. Sofrimento, né? Sem sofrimento não... Agradecer a todos vocês que estão aqui ligados aí no canal. Não esqueça aí de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sino de notificações para você ficar por dentro, não só desses vídeos do canal, né? Desse vídeo do programa, porque no canal, na verdade, tem vários outros assuntos aí muito legais para vocês acompanharem, beleza? No mais, até a próxima aqui, ó. Tchau! Fui! Olá! Você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!